que é importante ativar a nossa fé? Para que nós não venhamos ter uma fé inativa, uma fé morta, ineficaz, teórica, burocrática, dualista. Que é uma fé dualista? É uma fé que separa o que é espiritual do que é natural, o que é secular do que é sagrado. É uma fé que não conversa com a segunda-feira, é uma fé que não te dá repertório para a vida cotidiana. Isso é uma fé que não funciona, que não tem respostas. James Sire, que é um dos homens mais profundos hoje em cosmovisão no mundo, já escreveu várias obras interessantes sobre isso. Ele vai falar num dos seus estudos que nós cremos muitas vezes por herança. Pode ser uma fé sociológica, quando eu creio por influência dos pais, quando eu creio por influência da cultura, da sociedade. E esse tipo de fé geralmente vai gerar uma fé militante. Porque existem muitas ideias que parecem bíblicas, mas a Bíblia dessa ideia nem sempre é a palavra de Deus. Eu posso ter outros autores, outros pensadores que são a base central da minha ideia que parece bíblica. E existe muita militância em nome de Deus baseado em outro livro que não é a palavra de Deus. Então existe essa fé de caráter sociológico, assim como tem uma fé de caráter terapêutico, psicológico, em busca de tranquilidade, de esperança, de identidade, de vida boa. E isso tem esse caráter de psicologização de princípios. Existe também uma fé religiosa, legalista e moralista, aquela fé que está em busca de justificação, de redenção e baseia isso na sua própria justiça. Essa fé religiosa também, ela pode ser uma fé fideísta. O que é a fé fideísta? É a fé que sacrifica a razão, o pensamento e a reflexão em nome de uma fé de caráter espiritual ou místico não reflexiva. O fideísmo sacrifica a razão em nome da fé. E existe um outro tipo de fé que é a fé filosófica, a fé que baseia as suas ideias na lógica. E essa fé é a fé racionalista, que é o contrário. Ela sacrifica a fé em nome da razão. Em nome da fé, sacrifica a razão. Existem pessoas que em nome da razão sacrificam a fé. Ou você tem uma fé pouco reflexiva, não profunda, baseada em fragmentos de conhecimento das mídias sociais, uma fé baseada em frases de efeito, em passos de autoajuda. Isso não te dá repertório para suportar as pressões do mundo moderno. Isso não te dá estrutura para que dê frutos e frutos que permaneçam. Não queremos uma fé, não estamos falando de uma fé sociológica, militante, política, social. Não estamos falando de uma fé psicológica, terapêutica, nem mesmo uma fé moralista, legalista, apenas contracultural, fideísta, que sacrifica a razão em nome da crença, muito menos uma fé filosófica. Mas a pergunta é, que tipo de fé temos? Existe hoje uma tendência muito forte de uma fé determinista, positivista. Só que eu quero te dizer algo: se o que você está determinando não é o que Deus disse, Deus não tem compromisso com a sua determinação, porque Deus tem compromisso com o que Ele fala, com a sua palavra. Por isso que nós vamos perceber que a fé é poder de Deus, não se apoia em sabedoria humana. A fé é a palavra em movimento e ela estabelece na sua vida pontos de cumprimento. Quando Ele fala com um homem, Ele estabelece o que nós chamamos de um ponto A, um ponto de ativação. Quando você ouve Deus falando com você e ativa um ponto A na sua vida, essa palavra, ela vai colocar você em movimento, porque fé é a palavra em ação. Você começa a andar sobre essa palavra, até que essa palavra do ponto A, ela vai encontrar você num ponto B, que nós chamamos de ponto de cumprimento. Por isso que Deus chama um homem como Abraão, ativou um ponto A. Ele começou a andar sobre o que Deus falou, essa palavra se cumpriu no ponto B, que é o seu ponto de cumprimento. Por isso que não é uma fé teórica, psicológica, política, é uma fé que nos coloca em movimento para sermos encontrados pelos propósitos de Deus. A fé não exclui provas, a fé produz provas.
A fé não exclui evidências, a fé produz evidências. A fé não é um salto no escuro, mas a fé é a capacidade de ver a realidade a partir da perspectiva de Deus. A fé é o fundamento da esperança. A fé é a prova de uma realidade que sempre foi e que sempre será, mas nem sempre foi percebida. A fé proporciona perspectiva. A fé nos traz entendimento de todas as coisas. Olha o que diz Hebreus 11, 1, 3 e 6 na sua Bíblia. Fala que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Tem gente que fica a vida toda tentando entender uma fé, sendo que ele poderia ter uma fé que entende todas as coisas. Pela fé entendemos o universo, mas ele passa a vida toda tentando entender a própria fé. Pela fé entendemos, ao invés de apenas querer se entender. A fé é a maneira divina de ver. Por isso que o recriado não anda mais por vista, mas anda por fé. Aquele que nasceu de novo, ele não anda por vista, pelo que os seus próprios olhos naturais podem alcançar, mas ele anda por fé. Isso quer dizer que andar por vista e andar por fé são duas maneiras de andar. Logo, fé não é apenas uma crença passiva, mas é como você se move na sua realidade. Está todo mundo andando. A questão é se você está andando por fé ou por vista. O que determina os seus passos é apenas aquilo que os seus olhos podem alcançar, ou o que determina os seus passos é a luz que ilumina o seu entendimento por meio da palavra de Deus. Você consegue apenas ver o que todo mundo vê, ou você consegue ver aquilo que ainda as pessoas não conseguem enxergar? Pela fé nós nos tornamos, pela fé nós assumimos responsabilidades. Fé é a iluminação do entendimento. E quanto mais sabemos, mais responsáveis nos tornamos por aquilo que sabemos. Gálatas 3 fala que a fé atua pelo amor. A palavra atuar é a palavra energel, que é energia. Quer dizer que a fé, ela é energizada, ela ganha potência e força pelo quanto amamos. Isso significa que, muitas vezes, quando você acha que você está vivendo uma crise de fé, na verdade você está vivendo uma crise de amor. Se eu creio, porque eu acredito que Ele pode fazer, o que move a minha fé não é amor. Porque eu amo, independente se Ele vai fazer ou não, enquanto amamos, continuamos crendo. Porque amar é confiar. Já parou para pensar que talvez a nossa crise de fé seja uma crise de amor? Enquanto houver amor, haverá fé. Cremos porque amamos. A fé é fundamento. De onde vem a fé? A verdade é que a fé é um dom de Deus. O homem é incapaz de crer em Deus sem que o próprio Deus lhe dê condições de crer. Porque se nós formos crer por nós mesmos, a nossa fé vai ser sociológica, psicológica, filosófica, mas a verdadeira fé que ilumina o entendimento para ver como Deus vê, essa fé só é possível ter quando o próprio Deus nos dá condições de tê-la. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus te deu uma medida de fé. Muitas vezes nós pensamos de forma quantitativa, ou seja, eu preciso ter uma fé grande para que eu possa mover algo. E no reino de Deus a questão não é o tamanho da sua fé, é a pureza. Por isso que Jesus fala que quem crê como uma criança, crer como uma criança não significa ter uma fé infantil. Crer como uma criança significa ter uma fé pura, não é uma fé misturada. O grande desafio é perdermos a ignorância sem perdermos a pureza. Porque quando ouvimos a pregação do Evangelho e acende uma luz dentro de nós, e nós cremos, e entendemos, e confiamos, e temos uma nova maneira de ver o mundo, acontece algo dentro de nós. O desafio é nós, assim como uma criança, e ela vê uma barra de chocolate e uma barata, o que ela põe na boca? As duas. Por quê? Porque ela é puramente ignorante. Mas conforme ela vai crescendo, e ela vai entendendo que a barata é ruim, um inseto que não se come, e o chocolate sim, moderadamente. Sabe qual é o grande problema na fé? É que conforme nós vamos crescendo, a gente vai perdendo a ignorância, mas também nós vamos perdendo a pureza. E vamos desenvolvendo uma fé meio maliciosa, meio irônica, sarcástica, incrédula, tipo a dos sábios de Moisés. Se você ler só Números 13, você vai achar que
Deus mandou Moisés enviar os espias na terra prometida. Mas se você ler também Deuteronômio 1, você vai descobrir que não foi ideia de Deus nem de Moisés, mas foi ideia de homens que tinham uma aparência de sabedoria, mas escondiam dentro de si uma estrutura de incredulidade. Os sábios do povo procuraram Moisés e falaram assim: Moisés, Deus falou que a terra é nossa, Deus falou que vai cumprir a promessa aos nossos pais, Deus falou que é só entrar, nós estamos há 20 dias de cumprir a grande promessa de Deus para os nossos pais, mas será que não é melhor mandar alguém ir antes para ver se é verdade? Cuidado, porque muitas vezes existem conselhos que têm cara de prudência, roupa de sabedoria, mas espírito de incredulidade, que matam o projeto de Deus dentro de você. Porque por causa desses homens, 1,5 milhão de pessoas morreram no deserto. Desistiram, deixaram de crer. Cultura da suspeita misturada com a fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra, e essa palavra tem que ser pura dentro de nós. E essa medida de fé, que tem que ser pura, para que ela funcione, ela precisa ser exercitada. Como que eu vou saber se de fato eu tenho uma fé? Quando essa fé é colocada à prova. Não existe atalho para desenvolvimento de uma fé ativa. Essa fé, ela tem que ser provada, ela tem que ser purificada, ela tem que ser passada por um processo que tanto em Romanos capítulo 5, versículo 3, como Tiago 1, como Hebreus 12, falam das provações da fé. Só que nesses 3 versículos clássicos que falam sobre provação, todos eles são marcados pelo mesmo verbo: produzir. Produzem experiência, perseverança, perfeição, produz frutos de justiça. Então, quando essa fé é uma medida pura, uma vez exercitada e provada, ela se fortalece. Pedro fala que você tem que acrescentar virtudes na sua fé, exercitando como um músculo para que você cresça. A aprovação não é para que você morra, mas para que você se fortaleça. Ela vai trazer evidências, vai fazer com que a sua estrutura floresça. Nós vamos ser homens que respondem àquilo que Deus está falando num tempo. Fé não é uma aventura, fé é uma fidelidade. É responder àquilo que já ouvimos de Deus. Todos nós temos uma medida de fé. Ela tem que ser pura, precisa ser exercitada. Paulo fala que a quem muito foi dado, muito será. Querido, saber te faz responsável por fazer. Hebreus capítulo 4 fala que o povo não entrou por causa do pecado da incredulidade. Eles ouviram a mensagem assim como nós, mas não teve proveito nenhum, porque eles não acrescentaram fé naquilo que ouviram. Ou seja, eles não colocaram a palavra em ação. Existem pessoas que eu chamo de pessoas de fé incrédula. O que é a fé incrédula? Ele ouve tudo, ele acredita em tudo, mas não se move em nada. Mas a fé é a palavra em ação, a fé é ver, a fé é andar. Nós oramos para que isso seja ativado na sua vida nessa manhã, para que o seu espírito aqueça, para que o seu coração aqueça. Talvez você tenha pensado, tudo que eu criei até hoje tem muito mais a ver com tradição de família, uma fé sociológica, filosófica, racionalista, militante, mas talvez você nunca tinha percebido isso antes. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a sua capacidade intelectual, tem a ver com a graça e o amor de Deus que te encontrou nessa manhã. Não tem a ver com quanto somos inteligentes, tem a ver com quanto somos quebrantados. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais, repita comigo, esses sinais, mais alto, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós estamos falando aqui de uma fé ativa. Paulo fala de fé em fé, que nós seguimos de fé em fé, piscis pisteu, de fé para fé. Nós começamos crendo nele como nosso Salvador, como nosso Redentor, e depois nós partimos a crer com a fé dele, porque ele fala, esses sinais seguirão vocês, vocês farão obras maiores,
vocês vão andar sobre essa palavra. O meu Pai vai reconhecer a palavra dele em vocês, e ele vai fazer com que as coisas comecem a acontecer. Os sinais não são para nós, querido. Os sinais seguem aqueles que creem, para que aqueles que ainda não creem comecem a crer. E eu abençoo para que nessa manhã você saia daqui não só com a sua fé em Jesus ativada, não só a sua fé na palavra ativada, mas saia daqui ativado a perceber que sinais estão perseguindo você. E o que você precisa fazer é apenas estender uma mão sobre o enfermo, abrir a sua boca para falar com o aflito, para que você comece a profetizar a segunda medida da fé que está sobre a sua vida.